Salve, muito boa noite. Olha, não é porque a política está de ponta cabeça que não devemos perder o otimismo, né? O otimismo nas pessoas e na política. E pensar que tudo vai mudar e ficar melhor. Esta foi uma semana muito cheia politicamente e muito complicada também. Reformas polêmicas, como a reforma da Previdência, o texto foi lido hoje no plenário da Comissão Especial, algumas mudanças, o presidente Michel Temer assumindo mais uma vez pessoalmente a coordenação política do próprio governo e a reforma trabalhista. Esta polêmica voltou hoje ao plenário da Câmara dos Deputados e desta vez o governo aprovou urgência a reforma trabalhista. Esta é uma maneira que o presidente Michel Temer está encontrando para desviar ali a atenção do que está acontecendo no mundo jurídico, ou seja, os deputados e senadores investigados pelo Supremo Tribunal Federal. E mais uma, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, confirmou, vai mesmo julgar os 131 inquéritos que estão agora no Supremo Tribunal Federal. E isso é muito importante. O Frente a Frente, mais uma vez, ao vivo, dos estúdios da Rede Vida, diretamente daqui de Brasília, no ar. Hoje, o deputado Alessandro Molon, ele é do Rede do Rio de Janeiro. Tem 2 mandatos, deputado federal por 2 mandatos e também 2 mandatos como deputado estadual. E aqui nesta mesa redonda do Frente a Frente, a minha parceira de hoje, Yasmin Costa. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Zé. Boa noite, deputado. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Zé. Pois é, só a Denise Rotenburg está fazendo a viagem a trabalho e na próxima edição do Frente a Frente ela estará de volta aqui à mesa redonda. Pois não, Yasmin? Hoje, como o Zé falou, hoje foi um dia bem tumultuado na política, várias decisões importantes. E o senhor acabou de chegar, nesse minutinho, chegou do Congresso, da Comissão Especial, que analisa essa reforma da Previdência. E como é que o senhor vê essas mudanças apresentadas hoje pelo relator? Agradaram? Yasmin, além de cumprimentá-la e cumprimentar o Zé Maria, eu queria cumprimentar também quem nos acompanha de casa, agradecer por quem está nos assistindo e concordar com o Zé, apesar dos tempos difíceis que a gente vive, a gente não deve perder o otimismo, dias melhores virão. Tem sido dias muito duros. É verdade que o relator da reforma da Previdência hoje anunciou algumas mudanças, e eu agora há pouco dizia isso na Comissão da Reforma da Previdência. Por exemplo, a proposta original do governo Temer permitia que alguém recebesse de pensão por morte, por exemplo, menos do que um salário mínimo. Eu estava lembrando hoje de que fui eu que disse ao ministro Henrique Meirelles, no dia que ele foi à Comissão da Reforma, que essa possibilidade existia. E ele, muito constrangido, disse que não existia. Quer dizer, ele sequer sabia que a proposta que ele tinha assinado possibilitava uma pensão por morte inferior a um salário mínimo, que é uma aberração do ponto de vista até humanitário. Essa correção o relator, por exemplo, fez. E isso foi fruto da nossa luta. Algumas outras mudanças ele fez. Mas, a meu ver, o relatório ainda carrega uma série de injustiças. Por exemplo, elevar a idade mínima para o recebimento do benefício de prestação continuada, que é um benefício que se paga a idosos em situação de extrema pobreza, ou seja, que recebem menos de 1/4 de um salário mínimo por mês per capita, ou seja, R$ 7,80 por dia. Esses idosos, para fazerem jus a esse benefício, só o receberão após 68 anos de idade, 3 anos a mais do que hoje. É de uma crueldade, é de uma maldade, é de uma injustiça sem tamanho. Então, na semana que vem, nós vamos fazer o debate sobre o conteúdo da proposta e hoje nós tivemos uma vitória muito importante. Nós ganhamos mais uma semana no debate da reforma da Previdência. O governo queria votar na semana que vem já no plenário da comissão e nós conseguimos jogar para a semana seguinte ao dia 28 de abril, quando a gente espera uma grande mobilização nas ruas do Brasil para mostrar ao Congresso que a população brasileira não quer essa reforma. Então, deputado Alessandro Molon, vamos lá às mudanças, né? Primeiro, houve mudanças do projeto original sobre o trabalhador da área rural, né? Sim. Ele vai se aposentar
de forma diferenciada, mas não como antes, como hoje, mas também não como o projeto original. Isso, foi feita uma redução do tempo de contribuição do trabalhador rural, que tinha sido elevada de 15 para 25 anos, voltou aos seus 15 anos. 15 anos de contribuição. Sim. Para o trabalhador rural se aposentar. Perfeito, mas ainda agricultura assim... familiar. Agricultura familiar. Perfeito. Mas ainda assim, por uma série de aspectos, a proposta atual é menos gravosa, menos cruel do que a proposta original, mas é pior do que a situação atual dos trabalhadores rurais. Tá. Outra mudança é com relação aos policiais, né? A idade mínima fica em 55 anos, né? E a novidade é que os agentes penitenciários estão fora, né? Ficam na aposentadoria comum. Exatamente. Chegaram a ser incluídos no texto do relator, divulgado hoje de manhã. Ele leu o nome dos agentes penitenciários e depois anunciou que tinha se enganado e retirou, o que acho que vai provocar uma série de protestos, porque trata-se evidentemente de uma profissão carregada de periculosidade, há um perigo enorme, não é? O trabalho com presos não é um trabalho simples e muito menos um trabalho que não ofereça riscos. Eles foram incluídos e agora estão sendo retirados. Eu acho que isso vai gerar uma reação muito forte do setor. Também a aposentadoria da mulher, né? Também uma idade diferente, um tempo de contribuição diferente. Uma exigência da bancada feminina que foi atendida, mas com toda franqueza, Zé Maria, eu acho que ainda assim a reforma não alcança os 308 votos no plenário da Câmara. O senhor acha que, de repente, essas mobilizações do dia 28 podem gerar mudanças ainda? Acredito, porque acho que a tendência é que com a forte mobilização que o dia 28 vai ter, a gente está percebendo pela quantidade de centrais envolvidas no protesto e pelos setores que estão anunciando paralisação, que vai ser um protesto muito forte e que a tendência, a meu ver, é chacoalhar ainda mais a base do governo e a tendência é menos parlamentares da base do governo quererem assumir o ônus, o preço político de votar uma reforma tão impopular. Porque Michel Temer diz que ele não está preocupado com popularidade, que ele nunca mais vai disputar a eleição, mas os deputados vão. Portanto, eles estão preocupados, sim, com a imagem com que vão sair dessa votação. O deputado, é evidente a gente ver que o governo perdeu essa guerra da comunicação com relação à reforma da Previdência. Mas o senhor admite que é preciso, sim, fazer uma reforma? Não está claro demais que é preciso fazer a reforma? Zé Maria, com toda a franqueza, assim, é inevitável que, à medida que a população de um país vá envelhecendo, que as regras de aposentadoria vão sendo, pouco a pouco, paulatinamente, rediscutidas. Isso é natural, isso foi assim em qualquer país, isso será assim no Brasil, em qualquer outro país. O problema é qual é o objetivo da reforma. Quando se faz uma reforma, a primeira pergunta que se deve responder é o que se quer com a reforma? E a gente aprendeu com a experiência chilena que uma reforma da Previdência ela não pode ter um único objetivo, que é resolver o problema da sustentabilidade financeira da Previdência. Ela problema deve considerar, de caixa, né? Exatamente, o problema de caixa. Ela deve considerar 3 aspectos. O problema de caixa, a quantidade de pessoas protegidas pela Previdência nas novas regras e a qualidade do benefício assegurado aos protegidos. Portanto, será que aquilo que as pessoas vão receber é suficiente para que elas sobrevivam com um mínimo de dignidade? Essa reforma da Previdência não considera esses 3 aspectos, considera um único aspecto, que é a sustentabilidade financeira. O que significa isso? Que essa reforma ela não sobreviverá por muito tempo. Ainda que ela eventualmente seja aprovada, esse será um tema da próxima campanha presidencial. E no debate presidencial, esse debate será feito. E se ela produzir injustiça, ela será alterada no próximo governo, porque você não sustenta uma reforma da Previdência que promova tanta injustiça quanto essa que quer promover. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu não descarto qualquer debate sobre reforma da Previdência. Eu acho que é inevitável ir rediscutindo as regras. Agora, elas devem ser regras que promovam justiça e não injustiça, que é o que essa reforma produz. O senhor acha que ela tem algum perigo de não ser aprovada? Existe a possibilidade dela, de repente, as mobilizações das ruas, os parlamentares se mobilizarem dentro do Congresso, claro,
e ela não ser aprovada? Eu acho que hoje ela não passaria. Eu acho que com a mobilização do dia 28 será ainda mais difícil aprová-la, mesmo com as concessões feitas pelo governo. É essa mesma tendência. A gente vê que até o presidente Michel Temer já está sabendo que não tem os 308 votos necessários, que são os votos para aprovar uma emenda constitucional na Câmara e depois no Senado. São 27 votos, né, necessários. Há uma dificuldade... 54. 54, 27 é 81 menos 54. Exatamente, por isso que vocês 27 contra. Pois é, nós estamos aqui no Frente a Frente com o deputado Alessandro Molon, ele é do Rede do Rio de Janeiro, e hoje aqui na bancada, Yasmin Costa, repórter daqui da Rede Vida também. Nós vamos ao intervalo, 2 minutos, e já voltamos. Além da reforma da Previdência, o que não falta ali no Congresso é reforma, né? E a reforma trabalhista, depois de ontem ter tentado votar urgência, hoje foi votada a urgência de novo e foi aprovada essa urgência da reforma trabalhista. O senhor vê isso para tentar aprovar essa urgência? Vê uma pressa do governo para tentar aprovar logo isso e mexer numa questão também que mexe com os trabalhadores, mais uma vez? Eu vejo pressa e eu vejo um objetivo muito claro, que é o objetivo de desviar o foco da atenção das pessoas, das delações que envolvem 8 ministros do governo Temer, o próprio Michel Temer, que disse que uma delação qualquer não pode parar o Brasil. Eu disse do plenário da Câmara para ele, Michel Temer, não é uma delação qualquer. Você está sendo acusado de pedir 120 milhões de reais de propina. Você está sendo chamado de ladrão. Essa não é uma delação qualquer. O presidente da República está sendo chamado de ladrão. Então isso não é uma bobagem. 39 deputados, 24 senadores envolvidos em denúncias de corrupção. O que o Congresso e o governo fizeram? Desvia o foco da opinião pública. Tenta aprovar as reformas. Quais reformas? Que o mercado quer. Que mercado? O único que sustenta o governo. O governo não tem popularidade. Como é que um governo com 5% de popularidade se sustenta? Com o mercado sustentado. É o mercado que está bancando o governo. É o mercado que não deixa o governo cair. Qual é o preço que o mercado cobra para isso? Você vai fazer as reformas que eu quero. Se você não fizer as reformas que eu quero, eu te derrubo, porque você não tem popularidade. E o governo é refém dessa chantagem. E por que o governo não pode cair? Porque se cair, Michel Temer passa a ser investigado. No dia seguinte, deixa de ser presidente da República e vai responder por pedir propina. Então, o sistema todo aponta para essas reformas e agora a da vez é a trabalhista. Nos deram um golpe. Ontem nós derrotamos o requerimento de urgência. Hoje ele foi reapresentado. O espírito de Eduardo Cunha parece ter encarnado. Isso agora à noite, né? Foi agora há pouco. Né? Essa urgência significa que não há como apresentar emendas na fase de comissão. Não há como apresentar emendas na fase de comissão e não há como retardar mais a tramitação do projeto. Ele sai da comissão e vai direto para o plenário. Portanto, é muito grave o que foi aprovado hoje. Por quê? Porque você está mexendo nos direitos. Yasmin, há pouco um deputado da base do governo disse, essa reforma não retira direitos de ninguém. Os juízes do trabalho e os procuradores do trabalho, que estudam esse tema há décadas, disseram, nunca houve, desde a criação da CLT, em 43, um ataque tão grande aos direitos de trabalhadores na história do Brasil. Nos últimos 74 anos, nunca ninguém ousou propor retirar tantos direitos dos trabalhadores. E de um dia para outro aprova a urgência. E querem votar rapidamente a proposta antes da greve geral do dia 28, para evitar que a greve geral também atrapalhe a aprovação da reforma trabalhista. Então é um rolo compressor para desviar o foco e para agradar o mercado, para que o mercado sustente um governo que não tem credibilidade nem legitimidade. Vamos detalhar aqui a reforma trabalhista, né, deputado? Em primeiro lugar, é o negociado acima do legislado. Isso já pode. Hoje já pode. Como assim, deputado? As convenções coletivas, mas muitos juízes e até o Tribunal Superior do Trabalho dão ganho de causa, apesar disso, ao trabalhador. Mas já pode o acordado sobre o legislado, desde que seja favorável ao trabalhador. E o senhor vê que, de repente, desse jeito que está na reforma, pode ser prejudicar o trabalhador? Não.
é para prejudicar o trabalhador. Porque pela lei brasileira, as convenções coletivas, elas podem garantir mais direitos aos trabalhadores do que a lei garante. E aí aquela convenção passa a ser lei. Agora, elas não podem garantir menos direitos do que a lei. Os direitos que estão assegurados para o trabalhador, eles não podem ser disponibilizados por esses trabalhadores. Não podem abrir mão, por exemplo, de férias remuneradas. Eles não podem abrir mão de 13º. Mas vai continuar assim, né? Essas garantias constitucionais, elas não podem ser modificadas por lei. Não. Veja bem, algumas garantias constitucionais não, Zé, mas é uma série de direitos dos trabalhadores que estão garantidos na lei, os trabalhadores na CLT, os trabalhadores vão poder abrir mão... São 100 mudanças na CLT, né? Os trabalhadores vão poder abrir mão deles e essa vai passar a ser a lei. E aí você imagina para a fiscalização do trabalho que desespero. O fiscal do trabalho, ele chega numa empresa, se o acordado predomina sobre o legislado, o fiscal do trabalho ele não vai fiscalizar o cumprimento da lei. Ele vai ter que primeiro conhecer qual é a lei daquela empresa. A convenção coletiva, da empresa não, do setor. Do setor. Sim, perfeito, mas do setor. Bom, e a gente falou agora há pouco das delações. E nós vimos uma delação que envolveu sindicalistas, que teriam recebido propina para impedir greves dos seus setores. Eu te pergunto, imagina num país como esse, em que alguns sindicalistas estão sendo delatados por receber propina para impedir a greve dos seus segmentos, esses sindicalistas negociando os direitos dos seus trabalhadores, podendo esses direitos ser menores do que os garantidos pela lei. É razoável isso? Pensa para o trabalhador que está nos assistindo, a insegurança que ele vai ficar. E se o meu sindicato negociar alguma coisa pior para mim porque alguém foi comprado? Percebe? Quer dizer, é muito grave o que está acontecendo. É muito ruim para o trabalhador. Vai ter que fortalecer os sindicatos. Pois é, para fortalecer os sindicatos, no meu entendimento, a manutenção do imposto sindical não é uma boa medida. Porque o imposto sindical, o movimento sindical mais autêntico, sempre foi contra o imposto sindical. O movimento sindical original, o dos anos 80, que questionou o velho sindicalismo, o novo sindicalismo do ABC, ele era a favor do fim do imposto sindical. Para quê? Para que a pessoa só contribuísse para o sindicato em que ela escolhesse. Hoje existem 17 mil sindicatos, né? Ninguém sabe quem são esses. E a unicidade sindical, né, Zé? O que é a unicidade sindical? Você só pode ter um sindicato por base territorial. Isso impede o quê? A competição entre os sindicatos. E se não há competição, o sindicato, se ele é pelego, se ele está do lado do patrão e não do empregado, não há outro sindicato para concorrer com ele. Pior para o trabalhador. Então, o novo sindicalismo surgido nos anos 80, ele era a favor do fim do imposto sindical e do fim da unicidade, para permitir que os sindicatos concorressem e que recebesse a doação não o primeiro sindicato, mas aquele que o trabalhador escolhesse. É o contrário do que está sendo feito. Yasmin tem razão. A reforma trabalhista é um assunto muito importante que está em segundo plano ali, porque a reforma da Previdência também é importante, né? Isso diminui a qualidade do debate, né? A reforma da Previdência assusta mais, mas as duas são muito importantes porque vão afetar a vida das pessoas. É claro que a da Previdência vai afetar a terceira idade das pessoas, os direitos de quando se aposentarem ou direitos de, por exemplo, aposentadoria por invalidez e assim por diante, né? Quer dizer, não necessariamente apenas na velhice, não é isso? Mas a reforma trabalhista afeta a vida laboral da pessoa toda, os direitos que ela vai ter durante a sua vida de trabalho. São duas reformas muito graves. Zé, um debate como esse não pode ser feito ao mesmo tempo pelo parlamento, de forma assodada. As pessoas, de repente, vão perder os direitos que têm como trabalhadores durante a sua vida de trabalho e vão perder os direitos que teriam depois de se aposentar na sua vida como aposentados. Ou seja, se a população não for para as ruas no dia 28, vai ficar sem direito nenhum. Se você não se mobilizar e não for para as ruas mostrar a sua oposição, no fim desse ano você não tem mais direito nenhum, nem como trabalhador, nem como aposentado. É muito grave o que está acontecendo nesse momento, é muito assustador. A reforma trabalhista,
ganhou a urgência e depois vai ao plenário. A reforma da Previdência está na fase de comissão, será aprovada na comissão e posteriormente vai ao plenário. A impressão, deputado, que eu tenho às vezes é de que o presidente Michel Temer quer o Congresso Nacional ocupado ali com reformas para não aprovar projetos para aumentar a despesa, não reclamar muito. É uma estratégia importante, boa para o governo. É uma estratégia boa para o governo porque, mais uma vez, tira o foco das denúncias que pesam sobre o governo, sobre ele mesmo. Evidentemente que se tenta passar uma imagem de um Congresso que está mudando o Brasil para melhor, na verdade é a retomada de uma agenda, Zé Maria, que foi derrotada nas eleições de 2002, 2006, 2010, 2014. Portanto, essas propostas são ilegítimas, não apenas porque o governo de Michel Temer é ilegítimo, porque ele não tem legitimidade para estar onde está, mas é ilegítimo porque isso foi o contrário do que foi defendido em 2014. A campanha de 2014 da chapa Dilma Temer, que foi a chapa vitoriosa, dizia nenhum direito a menos. E o que a gente está vendo? Todos os direitos a menos. Então, há uma pressa também por uma outra razão. Eles querem fazer todas as maldades para evitar que tenham que defendê-las na campanha de 18. Porque eu quero saber qual é o candidato que vai para a eleição, Yasmin. Dizer, vote em mim, eu vou tirar o seu direito de se aposentar e os seus direitos como trabalhador. Eles não têm coragem de dizer isso, porque vão perder a eleição. Então querem fazer antes da próxima eleição para não precisar defender isso. Mas será que ainda esse ano dá para aprovar as duas reformas? Eles vão tentar fazer isso até o fim do ano e eles queriam fazer isso até o fim do primeiro semestre. Felizmente, eu acredito que não conseguirão. Mas eles gostariam de aprovar as duas reformas até o fim do primeiro semestre. Perfeito. Pois é, frente a frente aqui, analisando aqui os principais projetos e reformas que estão no Congresso Nacional. Deputado, hoje também, além de reforma trabalhista, reforma da Previdência, também começou a ser votado os destaques do projeto de renegociação das dívidas. E o senhor, como parlamentar do Rio de Janeiro, o Estado, de repente, pode ser beneficiado com esse projeto. Como é que o senhor vê esse projeto, esses destaques que estão... Porque o texto base já foi aprovado, né? Agora, só os destaques que estão sendo discutidos. Como é que o senhor vê isso? Com muita preocupação, Yasmin, porque o remédio que se propõe para resolver a crise do Rio de Janeiro é um remédio... O senhor votou contra? Eu votei contra. Que é excessivamente rigoroso com os servidores do Estado e com a população do Estado do Rio de Janeiro. O governo Temer está oferecendo ajuda com uma mão e com o pé está tentando dar uma rasteira no Estado. Por quê? Porque ele, de um lado, por exemplo, ele trata de maneira dura os servidores, aumentando a taxação previdenciária, a contribuição previdenciária dos servidores. Por outro lado, os incentivos fiscais que estão sob suspeita no Rio de Janeiro, concedidos a rodo, só podem ser reduzidos em 10% ao ano. Ou seja, com os fortes... Com os que têm dinheiro, o Estado fala fraco. Com os fracos, com os servidores, com o povo mais sofrido, o Estado fala grosso. É injusto. A União deve 50 bilhões de reais para o Rio de Janeiro. Esse dinheiro não entra na conta. Só entra na conta o que o Rio deve para a União. Por que não fazer uma compensação, um encontro de contas? Por que não reduzir a dívida do Rio? Isso faria a dívida do Rio cair para pouco mais da metade. Portanto, seria um grande alívio. A União não reconhece a dívida que tem pela Lei Candir. Então, é excessivamente duro com o Rio de Janeiro. O encontro de contas, né? Não se faz um encontro de contas. O que seria razoável, quer dizer, se a União deve para o Rio 50 bi, e se o Rio deve para a União mais do que isso, que se faça a compensação. Reduz um do outro, não é isso? E você vai pagar só o que sobra. A União não quer saber disso. A União não discute o que ela deve ao Estado. Ela só discute o que o Estado deve a ela. Portanto, uma má solução. E o problema do Rio de Janeiro passa muito pela corrupção, né, Yasmin? A gente viu que lá, além de termos o ex-governador preso, a sua mulher presa, foi solta há pouco, ex-governadores denunciados, né, nas delações, secretários sendo presos, ex-secretários, desvios de centenas de milhões de reais. Você vê que conseguiu se pagar o 13º dos servidores com o dinheiro que foi devolvido do ex-governador que está preso, né? Enquanto isso, 6 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado sob suspeita, chegaram a ser presos 5, o 6º só não foi preso porque foi o delator e talvez para não ser morto saiu do país com a sua família. Quer dizer, a crise do Rio passa muito pelo que foi roubado do Rio de Janeiro
e pela má gestão. Foi um Estado mal administrado. E agora é o mesmo PMDB que quebrou o Rio, que diz que com esse projeto de recuperação vai recuperar o Rio. Dá para acreditar? Alguém acredita nisso? Eu não acredito, sinceramente. A extensão dessa crise no Rio, deputado, qual é? Os salários ninguém recebe, o salário integral? Salários atrasados, o Estado parou o comércio? Não consegue pagar a conta de luz. O Estado não consegue pagar a conta de luz. Agora, quando eu era deputado estadual, Zé Maria, eu tive 2 mandatos como deputado estadual, eu cansei de alertar o governador e o governo do Estado, a governadora, ex-governador e o governador, de que o dinheiro dos royalties do petróleo, que estava entrando e aumentando, ele não era um dinheiro com o qual a gente pudesse contar indefinidamente. Esse é um recurso muito volátil, ele sobe e desce de acordo com o mercado. E tradicionalmente maldito, né? Pois é, e o Rio de Janeiro caiu nessa história. Eu vi eles aumentarem o número de setores que ganhavam incentivo fiscal, a caneta no plenário, em cima da hora, acrescentando setores sem nenhum estudo, percebe? Aí depois dando incentivo fiscal para joalheria. Mas tem cabimento uma coisa dessa? Aí depois a gente vê as joias compradas com dinheiro de corrupção, sem nota fiscal. Não tem como governar o Estado desse jeito. A minha esperança é que essas delações todas, elas criem uma situação no Rio de Janeiro em que, pela primeira vez, as pessoas de bem na política têm a oportunidade de chegar a cargos no Executivo. Infelizmente, até agora, a vitória nas eleições do Poder Executivo acabou sendo reservada para quem fazia campanha suja, com dinheiro sujo, e a gente está vendo de onde vinha o dinheiro e para onde ele ia. É complicado, né? Deputado, o senhor questiona também a nomeação dos integrantes dos tribunais de contas dos estados. Vou só dar uma explicação aqui. Cada estado tem o seu tribunal de contas e ele toma as contas do próprio estado e depois também o tribunal de contas dos municípios, né? São conselheiros no meio termo ali entre executivo, legislativo e judiciário. Alguns se acham judiciário, mas não é, né? São auxiliares do legislativo. Exatamente. Né? O senhor propõe que eles não sejam indicados pelo governador, né? Exatamente. Eu sou relator de uma proposta de emenda à Constituição que acaba com as indicações políticas para tribunais de contas. E como é que seria? Eles passam a ser escolhidos entre servidores de carreira, que aí é uma proporção, né, seja do Ministério Público, dos concursados para o Tribunal de Contas, portanto, gente que passou por concurso, ou indicados por conselhos regionais de economia, contabilidade, administração e pela OAB, um sistema de revezamento, para ter um controle social da sociedade, né, de órgãos da sociedade civil, e para ter concursados exercendo esses cargos. Entre eles? Entre eles. Seria escolha entre eles mesmos, né? Entre eles mesmos, para acabar com essa história de cargo de conselheiro ser cabide de emprego para deputado que não conseguiu se reeleger, para parente de deputado, mulher, marido, tio, filho, sobrinho, e que tem sido a regra no Brasil. E o pior de tudo, a pessoa vai para lá e, em vez de, pelo menos, tentar cumprir a sua função, uma parte vai para lá para fazer favor, outra parte vai para lá para achacar, para extorquir, para praticar crime de corrupção e, em vez de fiscalizar, fechar os olhos para que a corrupção corra solto. E custa caro, né? Custam 10 bilhões de reais por ano ao Brasil os tribunais de contas todos. Quer dizer, é muito dinheiro sendo mal empregado. Isso aí deveria ser usado para fiscalizar e impedir a corrupção e não proteger a corrupção. É o preço do Congresso Nacional, né? É o que custa o Poder Legislativo Nacional. Câmara e Senado juntos, né? Exatamente. Essa história aí dos tribunais de contas, da União, dos estados e também dos municípios, é uma grande dúvida depois desta revelação das entranhas da política. Agora, deputado, a gente fala muito aqui, pega muito no pé do Congresso Nacional, do Executivo, mas não está faltando ali uma área judicial nessa Lava Jato? Não tem a menor dúvida de que se tudo isso ocorreu com alguma conivência de uma parte podre do Poder Judiciário, certamente isso contou. Nós sabemos que, lamentavelmente, a corrupção entra em todos os órgãos. É verdade que em uns mais, em outros menos, mas infelizmente não há poder imune à corrupção no Brasil. Eu tenho esperança de que essas delações cheguem aí também. Porque se a gente quer passar o Brasil a limpo, a gente precisa limpar a política, o legislativo. Infelizmente, vários membros do Poder Legislativo
se deixaram corromper, se corromperam, ou já foram para o Legislativo com o objetivo de praticar atos de corrupção. Infelizmente, há aqueles que vão para a política não para servir aos outros e ao país, mas para se servir. Né? Mas também no Legislativo agora, no Executivo agora, também no Judiciário. E eu espero que isso apareça, porque a pior coisa para um bom juiz é um mau juiz. A pior coisa para um juiz honesto é conviver com um juiz que é desonesto. Como que a pior coisa para um bom parlamentar é um mau parlamentar, que atrapalha o seu serviço, impede de fazer o bem e, de alguma maneira, mancha a imagem da categoria. Dá para, com essa situação toda, perguntando como cidadã agora, dá para acreditar ainda na política, nos poderes, no judiciário, executivo e legislativo? De forma crítica, eu acho que dá e a gente precisa acreditar, porque não há solução fora da democracia. Né? A democracia, já se dizia, é o pior regime tirando todos os outros. Né? Quer dizer, ele tem muitos defeitos, a gente está vendo os defeitos, mas pelo menos na democracia essas coisas podem aparecer. Num regime que não é democrático, a denúncia de corrupção não pode aparecer, porque quem denuncia é preso, torturado e assassinado. Então, que bom que isso tudo está aparecendo. É verdade que o que está aparecendo é triste, é uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha para os poderes da República, mas que bom que isso está vindo à tona. Vamos aproveitar para que tudo isso saindo a gente possa fazer uma limpeza e, da mesma forma que num corpo sadio, quando se descobre um tumor, tem que se tirar o tumor e tentar alcançar a cura, mas não matar o paciente, no Brasil também a gente tem que fazer isso, limpar os poderes e apostar na saúde do paciente, que deve vir por mais participação, por mais controle social, por mais fiscalização, por mais transparência, por uma reforma política que aperfeiçoe o regime político, que não é essa que está sendo proposta aqui em alguns aspectos, que é salvar um sistema que está corrompido e não corrigi-lo, por exemplo, com a lista fechada, essa história de deixar os partidos escolherem. Eu sou contra, sempre fui contra. Você permitir que as burocracias partidárias escolham quem vai estar no topo da lista, e o eleitor deixa de poder escolher em qual candidato votar, mas vota num partido, e o partido escolhe quem vai entrar ou não, quem é que vai estar no topo da lista? Com os partidos que a gente tem hoje no Brasil, quem vai estar no topo da lista é quem está denunciado, para ser reeleito e ficar com foro privilegiado. É isso que a gente quer? Eu não acredito que a população brasileira queira isso. Então, dá para acreditar na política, mas aperfeiçoando. Agora, essa história de que eu quero quem não seja político, quem não é político não vai para a política. Que história é essa? Eu não sou político, mas eu quero ser prefeito de São Paulo. Que não político é esse? Como o prefeito de São Paulo, que começou na Embratur. Começou num órgão público. Bom, depois ele foi para a iniciativa privada, ótimo. Mas hoje ele é político. Ele está na prefeitura de São Paulo, ele é político. Ele é prefeito de São Paulo. Então, essa história de que a solução para a política está fora da política, não é verdade. Isso acaba levando gente para a política que quer fazer negócio na política também. Na política é lugar de servir ao povo, servir a população, servir a nação. Pois é, Yasmin, você diz aí sobre o otimismo. Há no Congresso Nacional uma reação de bastidores para tentar salvar políticos. O raciocínio é de que seria extinção de grandes lideranças nacionais, extinção de partidos, mas política não há vácuo. Quando um sai, outro é eleito, e a previsão é de uma reeleição, de uma renovação muito grande no Congresso Nacional no ano que vem. Portanto, eu estou sentindo ali nos bastidores o trabalho ali desse projeto fantasma, de que não tem um autor, né, para anistiar e tal, mas eu estou sentindo que existe uma formação de um grupo dos não investigados que está colocando o pé na porta, dizendo, espera aí, eu não sou da sua gangue, do seu grupo, né? Haverá essa divisão? Já está havendo. Esse grupo que reage a essas tentativas de anistia a crimes praticados, essa tentativa de mudar as leis para proteger quem praticou crimes, essas tentativas já foram 3 vezes barradas por deputados de bem, gente séria, gente da Rede, gente do PSOL, gente de alguns outros partidos que disseram não, nós não concordamos com isso e não aceitamos. E, embora fôssemos poucos, e somos poucos, desses partidos... Eu estou sentindo que essa resistência está indo para partidos como DEM, PMDB, PSDB e outros partidos, né?
É uma notícia alvissareira, né, que nos dá alguma esperança. E é muito importante separar o joio do trigo. Até entre todos os partidos, né? Tem uns investigados e outros não. Claro, não, em todos os partidos tem gente de bem, mas é preciso que essas vozes se levantem. Em alguns momentos, algumas ficaram caladas. Mas que bom que estão começando a regir e é preciso separar o joio do trigo mesmo. Você está sentindo que no dia a dia as pessoas estão entendendo isso? Eu tenho dúvida da extensão. Na cabeça todo mundo é igual no Congresso. Você se refere à população? Sim. Assim? Não, eu acho que a população, ela, em alguma medida, ela percebe que há parlamentares e parlamentares. Eu tenho muitas vezes sido abordado na rua por gente que diz assim, olha, eu estou orgulhoso do meu voto que dei a você porque vejo que você é sério, estou vendo essas delações todas e cada vez que o seu nome não aparece, eu fico feliz de ter votado em você. As pessoas estão atentas, eu acho. O senhor sentia essa dinheirama toda correndo, principalmente no PT, o partido que o senhor participava? Olha, Zé Maria, eu repito para você, honestamente, assim, tem muita gente no PT que é gente de bem e isso não era uma coisa vista por todos os parlamentares e mesmo por muitos que continuam lá e que não saíram, e a gente que não participa de nenhum esquema de corrupção. E realmente eu posso te assegurar que isso não era visto, eu diria até pela maioria dos membros do partido. E é uma grande decepção, uma grande tristeza para quem está vendo isso. Os vídeos formam um espetáculo de horror, né? É um espetáculo de horror, é uma tristeza, porque significa abrir as vísceras, né, do sistema político, do que há de pior nele, para a sociedade. Agora, eu considero que é um avanço que isso apareça. É triste, mas é necessário que isso apareça, para que a gente conheça a verdade, e a gente está na Rede Vida, dizem que só a verdade liberta, não é isso? Jesus dizia só a verdade liberta, e é verdade. A verdade ela é dura, mas ela precisa ser conhecida para que a gente possa ir além. E para isso é fundamental impedir que o sistema piore para proteger quem está sendo denunciado. Essa história de salvar a política não é verdade. Estão querendo salvar um sistema corrompido. Esse sistema tem que morrer e ser enterrado. A gente precisa de um sistema novo, com novas lideranças e preservando as lideranças honestas que mostraram seu valor de vários partidos nesse contexto tão corrompido. Mas o Marcelo Odebrecht, nas delações dele, ele afirmou que não existe campanha sem caixa 2. Se isso fosse verdade, na lista dele haveria 513 deputados. Né? E até agora, dos que eles denunciaram, tem 39. Né? E eu acho também que, em geral, as pessoas tomam as outras por elas mesmas. Né? Quando uma pessoa pratica corrupção, ela acha que todo mundo é corrupto. Quando a pessoa mente, ela acha que todo mundo é mentiroso. Quando a pessoa transgride a lei, ela acha que todo mundo transgride a lei. Tem gente boa na política, tem gente séria, insisto. Eu diria que em muitos partidos, ou talvez até em todos os partidos, é preciso agora saber separar o joio do trigo e ir para uma eleição em que o eleitor possa ele fazer essa distinção e não retirar do eleitor a possibilidade de escolher o seu candidato e transferi-la para partidos cujas cúpulas, essas sim, em geral, estão contaminadas. Na verdade, esses 39 são da Odebrecht, sem né? dúvida. Existem os da OAS, né? Uma delação que ainda não foi divulgada e está tendo dificuldade. E tem das outras empreiteiras, tem das fábricas, das montadoras de veículos, né? A impressão que se tem é que cada grande empresa, cada grande grupo tinha os seus deputados comprados, os seus senadores comprados no Congresso Nacional, não? Eu tenho essa impressão também de que há muitos outros envolvidos, além desses citados pelo Odebrecht, mas, sinceramente, eu tenho convicção de que há muita gente de bem ainda lá. Eu não saberia dizer se é maioria ou minoria, eu temo dizer que talvez seja minoria, menos da metade das pessoas de lá que sejam de bem, mas tem gente de bem e gente que vai para a política por ideal, quer dizer, da mesma maneira que e não é fácil, da mesma maneira que não é fácil ser um policial honesto hoje em dia em muitos estados do Brasil. Da mesma maneira que não deve ser fácil em outras profissões ser honesto também. Há setores do judiciário que também estão muito corrompidos. E é muito difícil para os juízes honestos, mas eles existem. E assim por diante, em todos os setores. Né? Eu fico imaginando no Tribunal de Contas. Eu tenho certeza que não deve ser fácil ser um conselheiro honesto em alguns tribunais de contas, mas eles existem também. Então, a gente generalizar, universalizar, dizer que é todo mundo igual, não é. Em todos os setores tem gente de bem, é preciso saber separá-las e é preciso aperfeiçoar o sistema para que elas tenham cada vez mais força, cada vez mais vez, e que os corruptos sejam cada vez menos, em menor número e mais fracos. Pois é, né? E quem detém esse poder de fazer as mudanças é o eleitor, né?
Deputado Alessandro Molon, hoje aqui no Frente a Frente, deputado, muito obrigado, muito boa noite, obrigado, o senhor veio diretamente lá da reforma da Previdência, trabalhou à tarde, eu estava lá no plenário, o senhor batalhando lá nessa luta contra a reforma trabalhista e também no plenário da reforma da Previdência. Muito obrigado por sua participação aqui no Frente a Frente. Muito obrigado, Zé Maria, eu que agradeço o convite a você, a Yasmin, que nos acompanhou até agora também, o meu muito obrigado sincero pela atenção que dedicou a nós três aqui. Yasmin, muito obrigado por sua participação aqui na bancada. Obrigada, Zé. Obrigada a vocês que acompanharam a gente. Na próxima semana, a Denise está de volta, aqui com o Zé Maria, e mais um novo convidado. É isso aí, muito obrigado. Olha, é preciso sim ser otimista e saber que o poder está nas suas mãos. O ano que vem será um ano eleitoral e acredito que tudo o que está acontecendo vai sim influenciar diretamente nas próximas eleições. Continua aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida, e em seguida, notícias nacionais e internacionais. Até lá, obrigado, boa noite.